E aí, de repente, a coisa começa a acontecer. Ah, não, mas é sorte. Sorte do quê? Sorte do quê? É sorte? Deus não joga dados. Uhum. E aí eu vou pro Paraguai, aí esse faroleiro fala assim, pô, vamos lá no Palácio da Justiça. E tá, a gente tirou foto. Se bobear, eu coloco a foto. A Justiça tava com o I virado de lado, assim. Eu falei assim, pô, e ainda tá virado pra esquerda, hein? Aí entramos lá no palácio, esse cara trabalhava esse amigo dele, que inclusive tá no grupo do Farol. Um abraço, Cláudio. Ele trabalhou na área de segurança lá, e um cara íntegro. Eu ouvi histórias dele, cara íntegro, incorruptível. Pô, 10, cara. As histórias que eu ouvi do cara, testemunhos ali, na parte da justiça e tal, e agora ele tá na justiça trabalhando na vara de infância e juventude com situações de mães e pais adictos, mas mães, né? Que as mães, elas têm vício em droga, e aí a molecada, as crianças pequenininhas, ficam sem ninguém. E mãe que vende filho, não sei o quê, contando. E aí a juíza, veio a juíza da vara conversar com a gente, do Farol. Tava lá o faroleiro, tava eu com a camisa do Farol. E aí ela falou, pô, ela quase chorou, cara, de falar situações que eu vi na OEA. Eu vi na OEA. Criança desaparecida e vendida, e coloca salsicha de pó pra criança engolir, ou vende órgão, coisas horrorosas, né? Ela viu, e quando você vê umas paradas dessas, você fica meio... E aí ela falou, pô, eu tenho um pedido pra fazer. Olha a singeleza do pedido. Você, o que acontece? Às vezes a mãe, o pai já nem tá mais aí, então só tem a mãe, e a mãe é drogada, adicta. E aí a mãe tá lá drogada, não tá, a criança, a gente tem que trazer aqui. E, e aí, será que o Farol não podia ajudar com uns ruguetes? Ruguete é brinquedo, brinquedinho. Ela mostrou uns brinquedinhos ali no chão, meio quebrado, assim, um escorregadorzinho, umas bolinhas, bichinhos, sabe? Um, um polvo de cordinha, sabe? Aqui já vai ter polvo de silicone, de plástico, geleca. Lá era os tentáculos era cordinha, que é barato, assim. Uhum. Aí eu falei, pô, a gente vai ajudar, sim, vamos ajudar o Farol. Aí esse faroleiro Juliano Abraão, o nome já é bom, né? Uhum. Falei, que coincidência, cara. Aí ele falou, pô, eu ajudo junto, a gente junta com o Farol, fazemos aqui um convênio do Farol com a vara da infância aqui do Paraguai. Falei, joia, cara, vamos ajudar, vamos ajudar. Então, pra mim, isso é muito singelo. Não é que a pessoa chegou e falou, pô, o Farol não pode dar uma grana aqui pra gente. Não foi nada disso, cara. Ruguetes. Dá uns brinquedinhos. Você pode olhar para o seu menino aí, para sua menina pequena em casa, ou você que já é pai de filhos mais velhos, e se lembrar deles pequenos, né? E aí isso de repente te ajude a dimensionar o que foi isso dentro do coração do Arthur, e ouvir isso e comentar isso com a gente aqui antes de começar a nossa conversa ao vivo, né? Porque conversa sem estar ao vivo é a mesma coisa, A né? gente só seguiu a conversa. A gente Só senta e seguiu vai falando a mesma coisa já. Exato. Então, você olha para o seu filho aí pequeno hoje, ou que ele já foi pequeno, você tem sobrinho, alguém por perto, criancinha e tal, e vê esse tipo de coisa assim, e fala, meu Deus, né? As crianças numa situação tão paupérrima, né? Que vivem numa situação pobre, de vício familiar. E, pô, como é que você diz não para um pedido desse? Não existe essa possibilidade, né? Claro, não, a gente auxilia, faz um convênio, o que for necessário para dar uma força. E você vê, se você fosse um cara que tivesse atrás de dinheiro, atrás de reconhecimento, de, sei lá, algum vínculo institucional com o pessoal, eles iam sacar qual é a sua, qual é a nossa, enquanto Farol. Mas não, olhou assim e falou, meu, não, faz um convênio, cara, para você colocar uns brinquedinhos aqui para quando as crianças chegarem, porque é disso que a gente precisa. E essa mulher que se emociona e fala a respeito dos casos e traz essa realidade dessas crianças que hoje sofrem, que passam por violência, que são tiradas das suas famílias, e você vê ela exercendo a função dela no lugar correto, né? Ela segue o ofício que Deus colocou no coração dela, por mais que ela de repente não tenha essa fé, ela tá lá por uma razão maior. É a E graça, né? é É a a graça. graça de Deus, e ela é uma faroleira sem saber.
E quantas pessoas como ela, porque assim, a gente está falando desse exemplo do Paraguai, mas no Brasil inteiro existe gente muito boa que executa suas funções, seja no setor privado, seja no setor público, que tem essa boa intenção, que tem esse bom coração e que se vê dentro das instituições sem recursos, sem perspectiva de fazer o que é necessário ali para o impacto melhor do seu trabalho. E quando eles se achegam num trabalho como o nosso, que a gente faz por aqui, cara, não dá esperança. Vamos Sim. fazer. Tem faroleiro que é juiz e o cara é uma pessoa extremamente boa, correta, íntegra. Ele sabe quem é, mas não pode falar porque senão vai ser perseguido. Uhum. E você encontra vários faroleiros aí que também são funcionários públicos ou às vezes professor, não quer aparecer para não ser perseguido. A gente entende, cada um tem os seus limites. Mas foi, cara, assim, primeiro triste de ver o Brasil como ele está derretendo, porque o Paraguai sempre foi bem mais pobre que o Brasil. E o Paraguai ele é mais seguro que o Brasil. Lá você pode andar armado, você compra barato, tudo, arma, você pode ter o porte. A questão é o produto, gasolina, comida, carro, tudo, né? comida, tudo, o imposto é menor, tudo é mais barato. As terras são mais caras, mas isso é por uma questão imobiliária. Mas o Brasil está derretendo, então você vê o Brasil empobrecendo. Como disse o meu irmão, né? O Brasil está desacoplando da América Latina, ele está virando algo fora, de pobre, tanto de espírito quanto material. Então sempre foi o Brasil mais rico que o Paraguai e tal. Agora você nota, por exemplo, lá no Paraguai as coisas, o Paraguai comprando mais fácil, você vê o Paraguai comprando, tem pobreza, mas o cara que tem, ele compra mais fácil. O brasileiro vê em dólar ali as paradas. Ah, não, mas está em Guarani. Pô, não está em Guarani, sei lá, 12 bilhões de Guarani sei lá, 20 reais. Você compra um sorvete lá, é 12 bilhões de Guarani, sei lá quanto que é. Eu só passo ali o cartão. Porque eu não consigo entender o Guarani ainda. Mas daí você consegue fazer a conexão ali. Mas normalmente tem dólar. E aí o cara chega e compra em dólar. Eu vi um cara, um paraguaio comprando um órgão da Yamaha ou da Roland. Roland, viu, Eric? Não era um órgão da... É um órgão da Roland. Órgão. Cara, era $1.000. Eu vi ele, eu tava ali naquele shopping. Aí eu olhei, né? Pô, um teclado. Aqui no Brasil vai custar, sei lá, R$1 milhão. 1 milhão de reais vai custar. Ele era $1.000. Pô, mas é $1.000, cara. E o cara foi lá e falou, olha, esse daqui, aí tava lá Paraguai explicando, esse aqui tal, tem o pedal e não sei o quê, vou levar. Desse jeito, cara, comprou igual quando você compra a gente montou o estúdio aqui no Paraguai. O Andrezão foi lá com a gente, ele tava lá. Obrigado, Andrezão. Ele foi aluno nosso. Não é o Andrezão do molejo, não. É o Andrezão aqui, amigo nosso, pô. Ele foi lá, porque no Brasil, cara, o negócio que a gente podia... Isso aqui, ó. Tudo? O negócio que a gente podia entrar na Amazon ali. No Mercado Livre comprar, e eles têm que ir lá no Paraguai para comprar. Você tem que ir, você tem que pensar na conversão, na cota. E a gente foi em bastante gente para não exceder. Fazer dentro da lei. A mesa excedeu, o Andrezão se sacrificou lá por nós. Ele que foi lá declarar o que passou dos $500, ele foi lá declarar. Boa. Porque a gente tem a nota lá da Receita. Boa. E o pessoal fala assim, só a gente Otários, foi lá. Né? Ninguém, só a gente foi lá. E não tinha policial. Sim. Falou, não, como tem, vão lá declarar. Aí só a gente lá, a mulher até assustou quando viu ele lá. O que você tá fazendo aqui? Não, vim declarar aqui. A mulher tipo, pensou assim, meu. É isso aí. Otário, né? Otário. É igual o faroleiro lá que foi encher o cartão de ônibus dele. O cara foi de busão, hein? Aí ele fazer um bico, né? Foi fazer um bico. E aí ele pediu, sei lá, R$5, ela botou R$10. Aí, pô, eu ganhei R$5, cara. Aí ele falou, pô, ele mandou o testemunho, eu falei, posso postar isso aí na turma? Pode. No grupo do Zap? Pode. Aí ele falou assim, Arthur, aí eu lembrei do programa de vocês. E aí eu voltei na mulher, eu falei, pô, você pôs a mais, aí 5. E aí a mulher
devolveu tal. Eu me senti bem. E eu me senti bem, cara. E o brasileiro vai falar, você é um otário. Não, brasileiro, o otário é você. Você que vive na pocilga. Sabe que comentando ali,